Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é um sacrifício vivo. Você não vai querer perder. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, passou. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 2 Pedro 2:9, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Somos libertos das tentações, colocando e mantendo nossa fé em Jesus e seu sacrifício na cruz. Isso dá ao Espírito Santo autoridade para nos libertar. Pedro também nos diz que todo aquele que rejeitar Jesus e seu sacrifício será julgado. 1 Coríntios 10:13, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Agora, minha querida sobrinha Manuelita, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com o hino e testemunho. Hoje irei cantar um vaso de bênção. Esse hino eu lembro um dia que o Senhor falou no meu coração para dar uma mensagem ao grupo de senhoras do Vale da Bênção da Vila Kennedy. E o Senhor mandou eu falar sobre ser um vaso de bênção. E eu cantei esse hino porque ele fala no meu coração. Esse hino nos mostra que a gente deve ser um vaso de bênção. Então preste bem atenção para a mensagem desse hino, para que possa falar o seu coração como fala o meu. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Tudo consagro-te agora, Senhor. Sim, quero ser um vaso de bênção, porque é tudo isso que esse hino fala. Ser um vaso de bênção para o Senhor. Eu quero ser. Você quer ser um vaso de bênção? Então vamos ser um vaso de bênção, dependendo do Senhor em todas as coisas e fazendo o que Ele quer que nós façamos, que deve ser o desejo do nosso coração. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. Um sacrifício vivo. O texto de hoje é encontrado em Romanos 12, 1 e 2, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oramos. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença agora e pedimos primeiramente que me unge com a Tua palavra, para que cada palavra que sai da minha boca possa tocar o coração das pessoas que estão escutando hoje.
Também pedimos que esteja com cada pessoa que está escutando, para que, se eles não te conhecem, venham a te conhecer. Aqueles que estão desviados, venham a voltar a ti. E aqueles que são crentes, que possam crescer em ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. A mensagem de hoje é um sacrifício vivo. Nós temos muita coisa que estudar. O texto só são 2 versículos, mas existe muito nesses 2 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Rogo-vos, pois, irmãos. Por favor, me escute. Eu te imploro. Isso é muito importante. O que eu quero te dizer, me escute. É isso que ele está dizendo. Pela compaixão. Em inglês é a palavra misericórdia. Pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, tudo é dado ao crente, não por mérito da parte do crente, mas estritamente por causa da misericórdia de Deus. Então, pela compaixão de Deus, tudo isso que a gente tem foi dado porque Deus teve misericórdia conosco. Então, eu rogo-vos, pois, irmãos, escute, eu estou implorando que escute, porque tudo que você tem é dado por Deus, pela misericórdia dele, porque nós em nós mesmos não temos a capacidade nenhuma de conseguir o que temos. Aqui continua, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Aqui tem muitas coisas a falar sobre só esse pedacinho. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Não existe mais sacrifício como no Antigo Testamento. A palavra sacrifício fala do sacrifício de Cristo. Isso significa que não podemos fazer isso que o Espírito Santo exige, a menos que nossa fé seja colocada estritamente em Cristo e na cruz, que então dá ao Espírito Santo latitude para realizar esta grande obra dentro de nossas vidas. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A gente não pode fazer isso de nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus. Dependendo no que Cristo fez no Calvário, e olhando para o que Ele fez por nós, é que nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. E não para aí, não. Não é só o sacrifício vivo, mas santo. O que significa santo aqui? Sem a ajuda do Espírito Santo, não podemos entregar o nosso corpo totalmente a Jesus, que é o único meio em que ele pode ser realmente o nosso Senhor. Aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Então, a gente vê sacrifício vivo, é olhando para o que Cristo fez no Calvário e apresentando como a vontade dele totalmente santo, que possamos ser santificados no Senhor através do Espírito Santo de Deus que deve habitar dentro de nós. Porque sem o Espírito Santo de Deus, a gente não pode ter Jesus Cristo como realmente o Senhor da nossa vida.
E depois continua, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vimos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na verdade, significa que um corpo físico sagrado, ou seja, templo, é tudo que ele aceitará antes que um animal no veterinário fosse apresentado como sacrifício, ele tinha de aparecer perfeito. Então, a gente vai olhar para o Novo Testamento. O que era um sacrifício no Velho Testamento? Aqui ele está dizendo que a gente tem que ser um sacrifício agradável a Deus. Então, o que é agradável a Deus? Ele exigiu no Velho Testamento, que é uma reflexão do Novo, porque o cordeiro era usado, o animal era usado no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo foi o cordeiro. Ele morreu uma vez por todos. Mas no Velho Testamento, o sacrifício que era apresentado tinha que ser perfeito. Depois eles derramaram sangue, e antes de apresentar o sacrifício, a pele era tirada do animal, e se houvesse uma mancha, ele era descartado. Então, eles mataram, eles viram no animal por fora, o cordeiro estava perfeito. Não havia uma mancha, não havia um defeito, nada de errado. Estão falando sobre os fins dos tempos, quando vai haver sacrifício de novo. Não é porque Deus quer, mas é porque os israelitas voltam à terra de Israel e vão fazer esse sacrifício. Estão dizendo que esse animal não pode ter nem uma furada na orelha para que colocasse um pedaço de papel, um negócio, uma taxa, alguma coisa assim. Ele não pode furar a orelha, não pode marcar o animal de jeito nenhum. Então, eles pegaram esse animal aqui nos Estados Unidos para levar a Israel. Ainda estão, o heifer, que eles dizem, ele é ainda pequeno. Não é tempo ainda de apresentar esse heifer. E aqui nos Estados Unidos, eles têm que colocar a marca do seu dono em cada animal que é nascido. Mas esse homem decidiu que queria criar uns heifers para que fosse usado pelos israelitas. E quando ele fez isso, ele separou esse animal para esse sentido. Só que quando chegou o tempo em que eles tiveram que colocar a marca no animal, era quando tudo estava fechado e ninguém veio para colocar a marca no animal. Eu creio que há 2 ou 3 que ele enviou desse jeito, sem mancha, sem marca nenhuma. E ele enviou para Israel para os fins dos tempos, para o tempo em que fossem fazer o sacrifício. Mas isso é refletindo o Velho Testamento. Eles estão fazendo isso hoje, mas não é de Deus. Porque Deus, Jesus Cristo, veio uma vez e para sempre. Ele morreu já. Não precisa de sacrifício mais. Porque Jesus é o sacrifício do Cordeiro.
Mas sabemos que tem que ser perfeito, nenhuma mancha, nenhuma marca. Mas depois que derrama o sangue, eles vão tirar a pele do animal. Mas para quê? Para ver se há mancha debaixo da pele. Porque se for uma manchinha debaixo da pele, aquele animal não é válido. Porque já não é mais perfeito. Então o animal é descartado e tem que procurar outro animal para fazer o sacrifício. Deus conhece o coração. E isso é o que é importante a Ele. Porque nosso corpo é importante a Deus. Por que o nosso corpo é importante a Deus? Por que a gente tem que apresentar o nosso corpo? Não é a parte de dentro, a parte de fora, apresentável a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. E por isso que devemos ser apresentáveis dentro como fora. Dentro, porque dentro do nosso coração, se a gente realmente tem Cristo como nosso Salvador, a gente quer apresentar e fazer tudo o que Ele quer. É o desejo do nosso coração, se a gente realmente tem Cristo. Mas também, porque somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a gente não quer fazer marcas no nosso corpo que não são necessários, porque é o templo do Espírito Santo. E continua o versículo, que é o vosso culto racional. A gente viu que primeiro apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo. Não somente vivo, mas santo. Não somente vivo e santo, mas agradável a Deus. E agora vemos que é o vosso culto racional. Razoável, se olharmos para Cristo. Razoável, se olharmos para Cristo e a cruz, caso contrário, é impossível. Isso quer dizer que o que falamos é o mínimo que possamos fazer. Se falamos sobre Cristo crucificado, é o mínimo que possamos fazer. Porque Ele veio e sacrificou-se por nós. E se a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o mínimo que a gente pode fazer. E falando sobre Ele, é o meio de fazer isso. Levando a mensagem dele às outras pessoas é o que Ele quer. E não é levando a mensagem só de boca, mas de corpo e alma. Nosso corpo deve ser apresentável. E nosso coração totalmente entregue a Ele, para que nós possamos ter um culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. O que isso quer dizer? Os caminhos do mundo, o nosso desejo deve ser como Cristo e não o mundo. A gente deve desejar ser pequenos cristos. É por isso que a palavra de Deus diz que chamou os crentes de cristãos. Porque cristãos significa pequenos cristos. Então a gente deve nos apresentar como pequenos cristos. Porque o nosso desejo, a nossa mente está nele de tal maneira que ele é parte de nós.
E não vos conformeis com este mundo. A gente não quer fazer as coisas que o mundo quer que nós façamos, mas a gente tem que estar com o coração em toque com Ele, em comunhão com Ele, apertadinhos, juntinhos com Ele, para que o pessoal veja a gente e diz, aquele é um cristão, aquele é um crente, porque realmente ele vive a vida de crente. Eu quero que aquela pessoa tenha. É isso que ele quer que sejamos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas transformai-vos. Não diz permanece do jeito que você é, tudo bem. Não, diz mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No inglês diz da vossa mente. O entendimento está referindo à mente. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Isso é o que é tão importante. Devemos começar a pensar espiritualmente. Que se refere ao fato de que tudo nos é fornecido pela cruz do Calvário. E é obtido pela fé. É o que Jesus fez. E agimos que Ele faz. E não pelas obras. Então, a gente quer fazer essas coisas porque Jesus Cristo fez e a gente quer fazer como Ele fez e não pelas obras. Ah, eu dou comida para os pobres. Eu dou oferta na igreja. Eu faço isso. Eu dou água a beber à pessoa que vem e pede água. Eu sou uma boa pessoa. Por que eu não posso ser crente, considerado crente? Porque as obras não fazem nada sem Cristo. A gente tem que fazer, a gente faz as obras porque a gente tem Cristo no coração. E Ele nos leva a fazer as obras porque a gente faz por natureza divina. E não porque a gente é forçado a fazer. Porque isso vai nos levar um dia a dizer, que coisa, essa pessoa está me perturbando, eu não quero isso. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. A gente viu, versículo 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, colocando à prova e descobre que a coisa desta adiante as especificações estabelecidas que Jesus estabeleceu. Então, colocando à prova e descobrindo que Jesus tem colocado ali aquilo para a gente, que qual seja a boa, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente fez tudo isso antes, se a gente apresentou nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então, e a gente não conforme com o mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente, então experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
É simplesmente isso. Apresenta o que o Espírito Santo está tentando realizar em nossa vida. E só pode ser obtida fazendo da cruz o objeto de nossa fé. Ele quer que nós vemos e entendemos o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós sabemos que o sacrifício foi aceito e que ele ressuscitou e o seu sacrifício salvou os antes e depois. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu no Calvário, salvou aqueles lá no Velho Testamento que fizeram sacrifícios, quando fizeram sacrifício, estavam pensando no Messias que viesse, que é Jesus. E também aqueles no Novo Testamento que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que apresentaram o seu corpo como um sacrifício santo e agradável, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sim, são estes que Deus, Jesus Cristo, morreu por eles. E se a gente olha para aquele Calvário, o que ele fez ali no Calvário, e que ele ressuscitou e nos salvou aqueles antes do sacrifício e depois. Sim, ele deu a salvação para todos, mas a escolha é sua. Se você quer Jesus como seu Salvador, você tem que entregar a sua vida a Ele. Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas está longe dele, precisa voltar. E aquela pessoa que é crente, mas um crente morno, que está sentado no banco da igreja sem fazer nada, precisa olhar para a cruz e o que ele fez e dizer: eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso apresentar minha vida como um sacrifício vivo. Então vamos, nesse momento, a gente vai fazer o que é chamado oração do pecador. E se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, você pode, neste momento, aceitá-lo. Queremos te dar a oportunidade hoje. Então, vamos fazer essa oração, a oração do pecador. Eu vou dizer um pedacinho, vou dar uma pausa e você repete até o final. Agora, as palavras em si não têm poder nenhum. É o que está no seu coração. Se você está dizendo essas palavras de todo o seu coração, de toda a verdade, confiando em Jesus e acreditando no que ele fez no Calvário para te salvar, então será salvo. Vamos fazer essa oração agora, certo? Me repete após mim. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados, a forma como eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo neste momento. Aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma e eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado,
estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa oração e algumas coisas que você precisa fazer para ajudar você a crescer na palavra de Deus, eu quero orar por cada um de vocês. Aqueles que aceitaram, aqueles que voltaram a Jesus e aqueles que são crentes que estão precisando de uma resposta de oração. E cada um de vocês, se você aceitou Jesus como Salvador e está precisando da ajuda de Jesus em algum lugar da sua vida, uma provação que você está passando, ou você que está voltando a Jesus está precisando ajuda nessa provação que você está passando, eu quero orar por você também. E depois eu vou voltar de novo com umas explicações que eu preciso que você escute, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. Neste momento eu quero que esteja com cada pessoa que está escutando. Aquelas pessoas que te aceitaram, que elas possam crescer na Tua palavra e que possam ouvir, sempre estar buscando a Tua presença para que possam crescer mais. Eu peço também que esteja com aquelas pessoas que estão escutando e voltaram a Ti, que elas possam permanecer firmes em Ti. E para todos que estão escutando, sejam os que aceitaram, os que voltaram ou os que são crentes, se estão passando uma necessidade hoje, que o Senhor possa suprir as suas necessidades, Senhor. Nesse momento também peço que também cure aqueles que estão enfermos. Ó Senhor, e Tu podes ajudá-los, se eles têm uma fraqueza, que eles acham que não vão poder permanecer na obra contigo, mas eles precisam de força para vencer uma tentação, que o Senhor possa dar a força para vencer. Ó Senhor, eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós.
Não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado.
Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.